Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao programa Networker, o seu programa semanal que transforma networking em negócios. E no programa dessa semana, um super conteúdo relacionado ao direito empresarial, com o apoio aqui do escritório de advocacia Marinho Ferraz e Lemos. As duas doutoras aqui darão uma aula, a doutora Fernanda Lemos e a doutora Natácia Marinho Ferraz. Já já com vocês. Doutora Fernanda, doutora Natácia, é um imenso prazer recebê-las aqui no programa Networker para esse bate-papo de hoje relacionado à área do direito empresarial. Gostaria de iniciar a nossa entrevista Networker pedindo que vocês se apresentem com um pouquinho mais de detalhes. E obrigado novamente pela participação. Eu que agradeço. Boa tarde a todos. Meu nome é Natácia Marinho Ferraz, eu sou advogada trabalhista, sou especialista em direito trabalhista patronal voltada para os empresários e atuo no escritório desde 2013. Legal. Boa tarde a todos, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Meu nome é Fernanda Lemos, eu sou advogada empresarial, atuo na parte de direito societário e a parte de contratos. Legal, ótimo. Olha aí, gente, duas grandes especialistas aí na área do direito empresarial. E para você que está acompanhando o nosso programa Networker, você que é um profissional autônomo, um empreendedor no caso de microempresa, um empresário de empresa de pequeno porte, ou mesmo médio e grande porte, profissionais das mais diversas áreas que tem dúvida relacionada a essa área, nós tentaremos aqui dar alguma direção com essas super especialistas aqui, tá legal? Eu gostaria então de iniciar, nós preparamos algumas perguntas, eu e a produção do programa, e eu acho que seria legal vocês explicarem, a doutora Fernanda, o que compreende o direito empresarial. Porque o direito criminal, a parte civil, né? Mesmo a parte trabalhista, que vocês também são especialistas, isso fica um pouco mais claro. Mas o direito empresarial, o que compreende, por gentileza? Então, o direito empresarial ele é muito amplo. Nós temos ali a parte do direito societário, a parte de contratos, elaboração de contratos sociais. Hoje, qual que é a maior dificuldade que nós vemos de um empresário? O empresário ele vai até o contador, ele procura um contador porque é o necessário para a abertura e acompanhamento da empresa. E o contador começa a fazer a elaboração de todos os documentos para esse empresário. Tanto o contrato social, contratos de funcionários, contratos de prestação de serviços. E ele não consegue compreender que isso, um advogado que tenha experiência, que tenha uma especialização na área empresarial, vai poder auxiliá-lo, né, de uma maneira mais segura, mais transparente, com mais qualificação. Logicamente, não desmerecendo o contador, mas eu digo que cada um dentro da sua especialidade. Então, hoje o direito empresarial, ele consegue dar todo o apoio jurídico para o empresário. Ok. Ou seja, o contador, apesar de sua experiência, ele tem que ir até um determinado momento dentro de sua especialidade e esse processo ele complementa, no caso, com a outra especialidade que está na área de vocês, que é o direito empresarial. Isso, exatamente. Na verdade, o contador ele costuma trabalhar com contratos básicos, né? O nosso trabalho é o quê? São contratos mais elaborados e contratos que visam evitar problemas futuros para o empresário. Então, esse estudo do caso especificadamente, ver quais são as necessidades do empresário para poder colocar todas as regras ali que vão ser geridas dentro da empresa dele. Ok, o direito empresarial compreende toda a parte de contrato societário, fornecedores, prestadores de serviços, exatamente. Ou seja, tudo que nós entendermos aí como contrato comercial, contrato de negócios, é compreendido nessa área do direito empresarial. Isso, exatamente. Exatamente. Doutora Natácia, e no caso dos contratos, né, de fornecedores, a sua experiência
olhando para, os prestadores de serviço, né? A doutora Fernanda comentou a respeito dessa questão de muitas vezes buscar o básico no caso, né? Um contrato, uma minuta, muitas vezes até já pronta de internet e que nem sempre atende ou quase nunca atende ou atende sob risco. Eu gostaria que a doutora falasse um pouquinho, né, com a sua experiência a respeito desse risco, dessa situação, por gentileza. Então, o que mais a gente vem visto, né, comumente é visto nessas áreas de prestação de serviço? Ultimamente, devido aos últimos anos, a legislação autorizou que era possível contratar os MEIs, então criou-se a moda, né, entrou na moda a contratação de MEIs para terceirização, quarteirização de trabalho. E aí deve-se ter muito cuidado, porque não é porque eu contratei determinada pessoa para prestar serviços para mim, que essa pessoa não pode lá na frente gerar um vínculo trabalhista e ingressar com uma reclamatória trabalhista. Então, o prestador de serviço, a gente sempre fala que tem uma linha muito tênue entre o que é um prestador de serviço e o que é um empregado com vínculo empregatício. Então, o prestador de serviço, ele não tem aquela obrigatoriedade de prestar subordinação para o teu empregador, para o teu, né, tomador de serviço. Então, o empregado já é diferente. Por quê? Porque ele tem horário, ele tem continuidade, ele tem o salário dele e ele tem a subordinação. Então, o que a gente sempre deixa bem claro é o prestador de serviço tem sim uma subordinação, mas a subordinação dele é muito diferente do que a subordinação do empregado. Porque ele deve sim prestar o serviço e demonstrar ali que o serviço foi executado com a qualidade com a qual ele foi contratado. Mas por isso que a gente sempre fala, a linha é muito tênue. Então é importante ter sim um contrato bem elaborado e além de um contrato bem elaborado, a execução desse contrato deve ser também de forma com a legislação atual. Se eu fiz um contrato muito lindo, especificando ali determinadas atividades daquele prestador de serviço, mas no dia a dia eu falo que ele entra das 8 às 6 e que ele tem que prestar contas de tudo que ele tem feito durante o dia, aí não adianta nada eu ter feito um contrato de prestador de serviço se o meu vínculo é empregado-empregador. Perfeito, perfeito. Nesse caso específico, logicamente que você também tem aqueles empregadores que talvez por falta de conhecimento ou às vezes até tem algum conhecimento, mas infelizmente tende a ir para uma direção que não seja mais correta e tem as contratações, no caso, no modelo indevido, porque até alguns anos atrás você falava do prestador de serviço, era realmente muito claro, né? Aquele profissional que ia prestar um determinado serviço na empresa, um profissional de TI com uma área mais específica que vai lá só para fazer um job, um serviço, e depois dessa lei que a doutora comentou no caso, essa possibilidade de contratar realmente o microempreendedor e muitos acabam substituindo atividades que são atividades de um CLT como um prestador de serviço. Isso vocês veem isso no dia a dia? Acontece? Acontece muito no dia a dia, principalmente essa contratação de MEI, por isso que eu disse, né, questão de moda, parece que criou-se a moda ali e agora todo mundo contrata-se por meio de MEI, porque a lei de terceirização autoriza que eu terceirize atividade fins e atividades meios, que são atividades essenciais ali para a empresa. Então, antigamente eu só poderia contratar uma determinada atividade, hoje não, eu posso contratar irrestritamente. E aí essa autorização da terceirização facilita com que os empresários contratem os MEIs, mas existe essa linha que a gente tem que deixar bem claro que não basta eu contratá-lo, fazer ele abrir um CNPJ, fazer um contrato lindo e na execução do contrato errar. Perfeito. E aí gera o vínculo empregatício. Perfeito, ou seja, você que está nos acompanhando, cuidado porque a economia realmente pode sair muito cara, né? Consulte sempre um especialista. Doutora Fernanda, e no caso dos fornecedores, essa questão dos contratos, também a importância de ter um contrato customizado de acordo com aquela situação e não a busca por um contrato padrão, aquela história de ligar para um parceiro de negócio e falar, olha, você tem um contrato que você pode me emprestar para me dar uma olhada? Eu já vi isso acontecer. Como que a doutora vê essa situação no caso de fornecedores? Exatamente. O fornecedor, quando nos procura para a elaboração do contrato, o que nós temos que nos atentar? A especificidade daquela relação. Porque cada caso é um caso específico. Então, nós não temos como fazer, por exemplo, utilizar um contrato de uma empresa
uma mecânica para um laboratório, né? Cada empresa vai ter ali as suas regras, como vai gerir aquela relação. Então, nós buscamos fazer um estudo, entender qual vai ser a metodologia, como que esse fornecedor vai ter essa relação, para depois, no segundo momento, colocar em pauta ali como vai gerir, sabe? Porque é muito difícil você pegar um contrato. O que eu vejo muito são modelos da internet. O modelo da internet, ele não tem ali, ele não sabe quem é, por exemplo, o Ronaldo, como é a empresa do Ronaldo. Ele vai ser um contrato amplo que muitas vezes foi redigido para uma outra empresa, para uma outra pessoa. Por isso é necessário o acompanhamento de um advogado para que ele possa colocar de maneira muito clara, de uma maneira que preserve os direitos da empresa e sempre com essa linha de discussão. Às vezes o valor do contrato pode ser revisto, existem multas e todas essas cláusulas elas têm que ser muito bem estudadas e colocadas na elaboração do contrato. Perfeito, ou seja, também as condições comerciais, o tipo de Exatamente. produto, preço, a logística, prazo de entrega, a disponibilidade, os SLAs, tudo isso muda de acordo com a situação que você está buscando, com o fornecedor que você está buscando. Então, realmente, eu fico aqui pensando, é um risco muito grande de querer adotar o mesmo contrato para tudo. Isso, exatamente, porque cada contrato ele tem que ser específico. Você não pode pegar, como eu falei, pegar um contrato de uma mecânica e usar no laboratório, porque são ramos completamente distintos. Mas por mais que isso pareça absurdo, nós temos visto muitos contratos assim. Aí o que acontece? O que isso vai gerar? Houve um descumprimento ali no contrato. Agora eu preciso fazer a cobrança efetiva desse contrato. Não houve o pagamento dos valores, ou foram dados motivos que vão ensejar uma rescisão. Você não tem embasamento legal para executar esse contrato, porque o contrato ele faz lei entre as partes. E a partir do momento que o empresário ele tem um contrato assinado, o contrato é um título extrajudicial executivo. Mas para que ele possa ter validade, algumas regras têm que estar exatamente claras para ambas as partes, para que ele tenha essa força e essa validade jurídica. Tá ok. E com a pandemia, né? Essa questão da pandemia já indo aí para 1 ano e meio, em um processo mais restrito de a questão do home office, nós discutimos isso em programa anterior, inclusive as questões trabalhistas, mas olhando para a questão do contrato com prestador de serviço ou mesmo o contrato com fornecedores. Como que vocês enxergam a questão da flexibilidade? Por exemplo, hoje em dia tem muito aquela questão, né? Eu acho que nos contratos tinha o motivo de força maior, por exemplo, né? Eu não fiz por motivo de força maior. O que é essa força maior e até onde vocês estão vendo que existe a flexibilidade entre um empregador e um prestador de serviço ou entre um comprador e um fornecedor nesse momento de pandemia, no que diz respeito ao prazo, a um atraso, a tirar uns juros? Como que vocês têm visto isso? Então, nós temos atuado basicamente nessa intermediação, porque, lógico, a gente vive ali um momento totalmente diferente, em que a sociedade atual não vive há muitos e muitos anos, então a gente tem que se adaptar a essas rotinas e, lógico, o que a gente pede sempre para os nossos clientes é ver como está o outro lado também. Então, a gente trabalha nessa parte de negociação, de tratativas entre como está aquele prestador de serviço, como está a situação do tomador, para que ambas as partes ali, elas consigam se coligar e trabalhar em conjunto, mesmo com as dificuldades que foram impostas ali em razão da pandemia. Ok. Doutora Fernanda, no caso de fornecedores? O que nós orientamos é que seja feita a negociação desses contratos, porque nós não temos ainda hoje uma lei específica que trate, por exemplo, num contrato de fornecedor, qual que é o tempo que vai poder gerar o atraso, enfim, a gente orienta para que o empresário entre em contato com esse fornecedor, com esse prestador de serviço e tente uma negociação extrajudicial, até mesmo porque ações judiciais, nós orientamos a que seja buscado no último caso, no extremo.
Legal, ok, ótimo. Olha só, vou pedir um tempinho para vocês que agora nós chamaremos o nosso painel da Dica Networker, hoje com o empresário, o Edgar Neto, do segmento de planos de saúde, corretoras aí, no caso que trabalha com plano de saúde, e ele vai falar um pouquinho, que eu estou sabendo aqui, a respeito da importância de um contrato para o empresário. Edgar, é com você, qual é a Dica Networker de hoje? Opa! Fala aí, Ronaldo. A Dica Networker de hoje é sobre a importância dos contratos para o empresário, para o empreendedor e para qualquer relação. Bom, os contratos, eles formalizam toda a relação comercial e profissional entre as partes, né? Sejam essas partes pessoas físicas ou jurídicas. Eles aí fundamentam aquele famoso acordo fio do bigode que a gente acaba vendo aí no dia a dia, infelizmente. É importante ressaltar alguns aspectos aí para a formalização desse contrato. Quais são esses aspectos? É ter um objeto contratual muito bem definido, bem claro no contrato, o prazo contratual, né, o período que será uma prestação de serviço, enfim, produto, ter esse prazo estabelecido, o valor negociado entre as partes, é importante estar no contrato, a forma de pagamento, a rescisão contratual, se ela precisará ser avisada com antecedência ou não, se pode ser quebrada a qualquer momento, né? As garantias que esse contrato pode ter, enfim, todos os aspectos aí que serão importantes e relevantes para essa relação, para as partes. Bom, dito isso, eu quero trazer mais uma dica, a dica mais importante, eu acho que é a mais valiosa aqui desse momento, que é: contrate um escritório especialista nesse assunto. Por quê? Porque esse escritório, com certeza, ele terá aí o know-how e a experiência para colocar aí todas as cláusulas que são importantes para que essa relação aí, para que o empresário, empreendedor, né, ele não seja pego de surpresa nesta relação. Beleza? Bom, espero ter contribuído com a dica. Um forte abraço e devolvo para você aí no estúdio. Excelente dica, Edgar. Grato aí pelo conteúdo de hoje no nosso painel Dica Networker. Gostaram da dica do Edgar? Gostei. Com certeza. Legal, bacana. Tá bem antenada. Legal, ótimo. Seguindo então aqui com a nossa entrevista Networker com a doutora Fernanda e a doutora Natácia, especialistas aí na área do direito empresarial, que compreende, já aprendemos aqui toda a parte do contrato social, a parte do contrato com fornecedores, contrato com prestador de serviço, todo tipo de contrato que você imaginar aí, o direito empresarial acaba orientando e direcionando você que é empresário, que é empreendedor. Bom, gostaria agora de fazer uma outra pergunta, entrando um pouquinho na questão do direito societário, e já vamos falar também da LGPD, que é um tema muito importante, mas antes eu gostaria que a doutora Fernanda explicasse um pouquinho para quem está acompanhando o programa Networker sobre a importância do contrato social, porque muitos talvez não dão aí o valor que se deve, né? Um contrato social só para formalizar ali a sociedade. Fala um pouquinho para nós. O contrato social, ele vai ser o que vai gerir toda a relação da empresa. Então, por exemplo, você precisa colocar ali um administrador para essa sociedade. Quem vai fazer, como é que vai ser gerido essa sociedade? Então, não é apenas um papel. É esse papel que vai lhe trazer toda a orientação da sua empresa, de como vai funcionar a relação com os seus sócios, como irá funcionar assembleias, tomada de decisões, retirada de sócios. Então, o contrato social ele é muito importante, porque é ele que vai ter todo o embasamento para o resto da vida da sua empresa. Não é algo que você pode pegar, não, eu vou fazer um contrato social hoje, amanhã eu vou mudá-lo inteiro. Não é tão simples assim. Por quê? Porque ele tem um peso muito grande dentro da empresa. Ele é a raiz da empresa. Em resumo, né? O contrato social é a raiz da empresa. Então, assim, tudo que for relacionado a financeiro, a sócios, a entrada de sócio, saída de sócio, investimentos, valores que serão deixados ali para fluxo de caixa, tudo isso vai dizer no contrato social.
Perfeito. Sabe? Então, por isso que é muito importante que você tenha um acompanhamento jurídico, que você tenha um especialista que possa orientar o empresário também da importância desse contrato social. Ou seja, o contrato social aí, ele que sustenta, né, toda uma sociedade. Exatamente. É muito importante realmente, eu entendi a sua explicação. Ele é a raiz da empresa, é com base nele que vai ser tomado decisões, a expansão da empresa, tudo com base no contrato social. Administrar eventuais conflitos. Exatamente. Perfeito, perfeito. Agora sim, também entrar em outro tema também muito importante aqui no Networker, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, eu, enquanto empresário, estou ouvindo, né, sobre a LGPD há pelo menos 3 anos, posso estar enganado, mas acho que há pelo menos 3 anos. Em determinado momento, alguns meses atrás, até o que já parecia uma lenda virou uma realidade, né, realmente saiu. E a doutora estava explicando um pouco antes de iniciar o programa que, na realidade, ainda não está havendo multa, que as multas ocorrerão agora a partir de um determinado tempo. Eu, que sou um empresário, tenho uma empresa, tenho que me adequar, não importa o tamanho, eu tenho que ter um belo contrato societário, claro, eu vou contratar um fornecedor, vou ter um belo contrato com o fornecedor, vou contratar um prestador de serviço para me ajudar nesse trabalho, ou seja, veja, está tudo envolvido. E qual é a preocupação que eu tenho que ter com a Lei Geral de Proteção de Dados, doutora Natácia? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados entrou agora em vigor no final do ano passado, justamente para proteger as informações do seu prestador de serviço, do seu fornecedor, dos seus sócios. Então, toda essa informação que é passada para dentro de uma empresa, a empresa precisa sim justificar e deixar isso claro para quem as fornece, como essa informação vai ser gerida. Se eu não vou pegar a sua informação, seu nome, suas escolhas, suas opções e vou passar para outras pessoas, seja para fins que não estejam no contrato, então, essa proteção deve estar, além de implantada nos contratos, seja no contrato com fornecedor ou prestador de serviço, inclusive empregados também, essa proteção ela tem que ser em toda a sistemática da empresa. Então, não basta só eu pedir para que se faça uma alteração nos meus contratos. Eu preciso implantar o sistema da LGPD, eu preciso que ela seja reforçada dentro do meu local de trabalho, dos meios de comunicação, como essa informação é recebida. Eu tenho que ter autorizações dos meus clientes que me passam informações quando são preenchidos cadastros. Então, a Lei Geral de Proteção, ela visa proteger as informações pessoais de cada cidadão, de cada pessoa, e isso pode gerar multas aí que chegam a 2% do faturamento da empresa, e as sanções já estão aí para começar, então é importante a empresa já estar adequada à LGPD, para que quando começarem, né, as visitas, as auditorias, inspeções. As auditorias, inspeções, para que ela já esteja de forma regular e não sofra com qualquer tipo de sanção. Doutora Natácia, quando falamos em proteção de dados, estamos nos referindo especificamente a dados específicos ou em geral, seja de cliente, seja de fornecedor, seja do funcionário, do prestador de serviço? A gente está falando em dados em geral, não só os dados do meu cliente ou do meu fornecedor. A gente fala em informações gerais, em escolhas, opções, RG, CPF, nome. Então, toda a informação que é passada, eu preciso ter essa justificação e eu preciso dessa autorização para obtê-las. Então, eu chego no escritório, um cliente me contrata e passa as escolhas, como funciona a empresa dele, qual o segredo da empresa dele, e tudo isso eu tenho acesso. E eu, dentro do meu escritório, tenho que resguardar que essa informação não saia dali. Então, não basta eu só estar ali no contrato dizendo que eu protejo, né, que eu vou proteger as informações do meu cliente. Eu preciso ter um sistema que também, dentro da minha empresa, proteja essas informações e não sejam repassadas a terceiros. Perfeito. A doutora comentou sobre sanções. Sanções igual punições, multas, né? Até então não tínhamos multas, por exemplo. Uma auditoria do governo, não sei exatamente qual é o termo que eles utilizam, ela checou algo errado, era apenas uma orientação que o empresário recebia, é isso? Isso, as orientações elas estavam acontecendo, então justamente para que as empresas venham se adequando, e a partir de agosto agora nós teremos as sanções. Então as sanções são as aplicações de multa, né? Então os empresários têm que ficar bem atentos porque as multas são altas.
Doutora Fernanda, e para contratar um fornecedor, né, seja um escritório de advocacia especializado, que normalmente dá esse tipo de apoio, ou uma consultoria, né, que atue aí na área, esse empresário, ele precisa contratar alguém para fazer essa adequação, que tipo de preocupação ele tem que ter em relação a esse contrato, né, que reforça a sua orientação anterior. Quer dizer, com a LGPD vem ainda mais essa importância de ter um contrato com o fornecedor, um contrato bem feito. Exatamente, exatamente. A Lei de Proteção de Dados, ela vem realçar o sigilo, né, a intimidade da pessoa. Então, o que eu aconselho? Tenha um acompanhamento de um advogado. É importante. Esse é meu conselho. Sim, ele vai conseguir fazer um estudo para ver qual a melhor adequação para sua empresa, poder orientá-lo da maneira correta, ainda mais tendo em vista que os valores de multas, enfim, são valores bem consideráveis. Olha só, gente, então quando falamos aí de multa, claro, independentemente disso, né, temos que agir aí, estarmos com a nossa empresa, não importa o tamanho dela, repito, né, com a operação redonda, de acordo com a lei, cumprindo as exigências legais, isso é sempre muito importante e mais do que nunca ficou claro aí, né, que a importância no caso de ter um bom contrato em todos os sentidos, principalmente com a questão agora do advento da Lei Geral de Proteção de Dados, que realmente a cada mês que passa vem tomando forma, é fundamental para nós todos que empreendemos em algum negócio. Então fica essa dica. Estamos caminhando aí para a reta final do nosso programa Networker, programa semanal aí que traz conteúdos relevantes, conteúdos do mercado relacionados a negócios e também muitas vezes relacionados ao networking, né? Eu gostaria de pedir para vocês deixarem uma dica, cada uma na sua área, né? Na sua formação, deixasse uma dica para o nosso público que está acompanhando o programa. Por gentileza, doutora Natácia. Eu sei que vocês já deram várias dicas aqui, orientação, direcionamento, mas ninguém sai desse programa sem deixar uma dica, aquela cerejinha do bolo, tá bem? Então dá uma dica. Bom, na hora de contratar o seu prestador de serviço, cuidado sempre com relação ao que vai ser pedido e à subordinação. Então, esse prestador de serviço, ele precisa ter uma relação muito clara com a empresa. Muito bom. Doutora Fernanda, sua dica. Pessoal, aquele modelo da internet pode não ser para você. Tenha sempre a orientação de um advogado para que possa fazer o contrato voltado para a sua empresa, para lhe assegurar e evitar problemas futuros. Ok, ótimo. Eu agradeço em nome de toda a produção, em nome do programa Network, em meu nome, a presença de vocês. Foi muito bacana, né, receber todo esse conhecimento. Obrigado. Muito obrigada. Eu que agradeço. Uma boa tarde. Boa tarde a todos. Legal. Pessoal, encerramos aqui então mais um programa Networker, o seu programa semanal de conteúdos relevantes relacionados a negócios, ao networking. Até a próxima semana. Sintam-se abraçados.